nona aula, a oitava aula teórica, né, da disciplina de História da Enfermagem, Ética e Legislação, tá? E aí, graças a Deus, né, que as leis que nós vimos, elas são bem parecidas uma com as outras, né, elas meio que se complementam, uma vem detalhando um pouco mais a outra, não são leis que são essencialmente, que têm a essência diferente, certo? E eu acredito que isso venha a facilitar para vocês o processo de aprendizagem nessa parte de legislação aplicada à enfermagem, tá? Hoje, nós vamos finalizar com o decreto 94.406, que foi publicado em 1987, certo? E na aula passada, nós vimos exatamente a lei que ela é responsável por regulamentar atualmente, né, o exercício profissional da enfermagem, certo? Lembram que eu até fiz uma diferenciação com vocês, que vocês não confundissem a 2.604/55 com a 7.498 de 86, né? Porque a que nós vimos ontem é a que é atual, né? A 2.604/55, ela foi a primeira, a primeira lei que encabeçou a questão da regulamentação da enfermagem enquanto profissão. Então, na lei que nós vimos ontem, na 7.498, nós vimos por quem é que a enfermagem pode ser desempenhada, né, exercida, né, vimos que aqueles vários subgrupos que antes foram apresentados na lei 2.604, eles meio que se aglutinaram em únicos grupos, né? Não temos mais aquela questão de enfermeiro, enfermeiro prático, ou atendente, parteira, parteira prática, obstetrizes, né? Ficamos com 4 classes, né? 4 profissionais, 4 tipos de profissionais que podem ser abarcados, que podem ser envolvidos pela grande área da enfermagem, né? E aí, só para relembrar, quais são esses 4 profissionais que nós vimos ontem? Enfermeiro, técnico de enfermagem. Enfermeiro, técnico de enfermagem. Quem mais? Parteiras. Parteira, quem mais? E Auxiliar. auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Isso mesmo. Então, gente, para não fugir à regra, né, das leis que nós estamos vendo, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Decreto 94.406, de 1987, que é o decreto específico, certo, que regulamenta a Lei 7.498, certo? Então, é como se esse decreto, ele desse uma sustentação teórica a mais para a lei que nós vimos ontem, certo? Então, se ele dá uma sustentação teórica a mais, a lei 7.498, ele muito vai se parecer, tá certo? Com a lei que nós vimos ontem. Mas ele vem trazendo alguns detalhes a mais, tá certo? E aí eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que vocês foquem nesses detalhes a mais, tá certo? É como se esse decreto ele viesse para confirmar a lei 7.498, tá certo? Então, muitas coisas vocês vão ver que são bastante semelhantes, e isso é positivo para vocês, por quê? Porque uma vez vocês entendendo a essência da primeira lei, lá da 2.604, certo? Vocês vão conseguir facilmente compreender as demais leis, já que são complementos umas das outras, tá certo? Então, conforme eu havia falado, né, para vocês, esse decreto, ele regulamenta a Lei 7.498, que foi publicada, né, que passou a ter efeito em 1986, certo? Lei essa que dispõe do exercício da enfermagem, né, e aí esse decreto, ele vem também dispondo acerca do exercício profissional da enfermagem e dá outras providências, ou seja, traz algumas coisas adicionais,
tá certo? Vocês vão ver que na aula de hoje a gente vai conseguir ir um pouquinho mais rápido, porque tá bem fresquinho na mente de vocês, espero eu, em relação à lei que nós vimos na aula de ontem, tá certo? E aí é só o encaixe do quebra-cabeça, tá certo? Mais uma vez, né, se é uma lei que regulamenta, se é um decreto, né, que regulamenta a lei 7.498, né, ela vem, na sua essência, praticamente, trazendo meio que as mesmas coisas, só que com palavras diferentes, né? Lembram que no primeiro artigo da lei da aula passada, de ontem, né, que nós vimos, ela vem dizendo que toda e qualquer pessoa pode exercer o exercício da enfermagem, né, pode exercer a função na grande área da enfermagem, desde que sejam seguidas as premissas predispostas na lei e que essa pessoa seja registrada no COREN, no Conselho Regional de Enfermagem, né? O artigo 1º desse decreto, ele praticamente vem trazendo a mesma informação, né? Quando diz que o exercício da atividade de enfermagem, que é regulamentada pela Lei 7.498/86, atualmente, tá certo, gente? Cuidado, não caiam em pegadinha. A lei que regulamenta a nossa profissão atualmente é a lei mais recente, que é a 7.498/86. Não caiam na pegadinha da lei 2.604 de 55. Ela regulamentou a profissão de enfermagem quando a enfermagem surgiu como profissão. Tá certo? Depois, essa lei foi substituída, digamos assim, por essa lei atual, a 7.498. Cuidado, tá certo? E aí a pessoa pode exercer, né, a função dentro da enfermagem, dentro da grande área de enfermagem, desde que sejam respeitadas as premissas, né, predispostas nessa lei que regulamenta o exercício da enfermagem enquanto profissão atualmente, né? E desde que você esteja habilitado para isso, desde que você esteja inscrito, desde que você esteja registrado em um COREN, né? Lembrando que o COREN está o quê? Em cada estado, tá certo? E o COREN, as instâncias do COREN são submissas ao quê? Ao COFEN, tá certo? O artigo 2º vem dizendo que é praticamente uma obrigação de todas as instituições. Oi, boa tarde. Oi. É que eu estou assistindo a aula pelos dados móveis, eu estou no hospital acompanhando minha tia, caso eu não possa assistir a internet, que acabou, tá certo? Tá certo. Beleza. Obrigada. Nada. E aí o artigo 2º, gente, deste decreto, né, que regulamenta a lei que diz respeito ao exercício profissional da enfermagem atualmente, né, ela diz que é praticamente uma obrigação de todas as instituições, de todos os serviços de saúde, incluir atividades de enfermagem, tanto no planejamento quanto na programação. E aí, isso é muito fácil de visualizar, por quê? Porque se nós tentarmos, por exemplo, imaginar um hospital que não tenha uma equipe de enfermagem, esse hospital nem existe, né? Porque somos nós da enfermagem que somos responsáveis por prestar aquela assistência contínua, né, ao paciente 24 horas de todos os dias, né? Não é uma assistência intermitente, não é uma assistência que ela acontece no momento e depois para de acontecer, como, por exemplo, é a assistência médica, né? Então, toda e qualquer instituição ou serviço de saúde tem de ter, sim, o corpo de enfermagem, e a enfermagem tem de ser inclusa tanto no planejamento quanto na programação de todas as atividades que ocorrerão ou que ocorrem naquela instituição, naquele local. Tá certo? O artigo 3º vem trazendo algo que nós já sabemos, que nós comentamos muito ontem na lei, né, 7.498, de dizer que nós, da enfermagem, mais especificamente enfermeiros graduados, né, nós temos sim o direito de realizar prescrições da assistência de enfermagem. Lembram que é diferente daquela prescrição médica,
né? Quando eu falo em prescrição de enfermagem, eu volto para aquele plano de cuidados que é direcionado a quem? Ao paciente, para que ele se restabeleça, né? E que fique bom o quanto antes, né? Só lembrando que essa questão, gente, da prescrição da assistência de enfermagem, bem como a do diagnóstico de enfermagem, certo? Só é permitido ser feito por quem? Pelo profissional enfermeiro, tá certo? Pelo profissional graduado de nível superior. Então, são funções que são privativas, tá certo? Do enfermeiro, tá bom? Vocês, técnicos em enfermagem, vocês vão atuar na execução desse plano de cuidados, tá certo? Vocês são a alma do plano de cuidados. Nós, enfermeiros, ficamos com a parte teórica, científica, de montar esse plano de cuidados, de acordo com o quadro clínico, de acordo com a realidade do paciente, né? Lembrem-se sempre que cada paciente é um paciente diferente, né? Então, eu tenho que focar para a realidade daquele paciente, tá bom? E aí, uma vez eu, Silvia, enfermeira, montando um plano de cuidados, prescrevendo, né, cuidados de enfermagem, são vocês que entram na linha de frente para executar, para desenvolver essas atividades, tá certo? Cuidado com isso também, tá certo? Prescrição da assistência de enfermagem e diagnóstico de enfermagem só pode ser efetuados por quem? Pelo enfermeiro, né? O nível superior é privativo do enfermeiro, tá certo? Cuidado com algumas pegadinhas em relação a isso, certo, gente? E aí, dando continuidade, o que também não é novidade, se o decreto, ele reafirma a lei 7.498, ele vem meio que trazendo a essência, vem corroborando, vem confirmando com algumas informações que contém lá na lei, né? E eu não sei se vocês lembram que quando nós comentamos, quando nós conversamos sobre a lei de ontem, né, primeiro vem trazendo disposições de uma forma geral sobre o exercício da enfermagem, depois vem definindo quais são os profissionais que podem executar a enfermagem, e depois, por fim, né, do meio para o fim, vem dizendo o que é que cabe a cada um desses profissionais. Tá certo? Nesse decreto, não de forma diferente, também do artigo 4º até o artigo 7º, vem trazendo as definições desses 4 tipos de níveis profissionais, né, de subprofissões, que estão albergadas, que estão o que, abraçadas pela grande área da enfermagem. Então, vem trazendo a repetição de quem é que são os enfermeiros, de quem são os técnicos em enfermagem, quem são os auxiliares em enfermagem e quem são os parteiros, né? E aí, se nós formos fazer uma retomada, né, tentar relembrar o que nós vimos nas aulas passadas, é muito fácil fazer essa definição, partindo da premissa que sempre tem que ter o que no meio? O diploma, né? Lembram a questão do diploma? Todos esses profissionais, todas essas classes profissionais precisam ser portadoras de quê? Essas pessoas precisam ser portadoras de quê? De diplomas, certo? Diploma de qualquer jeito, gente? Ou tem uma especificidade relativa ao diploma? Me digam aí. Tem que ser reconhecidos pelo MEC, né, professor? Pelo governo federal. Isso, o diploma que seja reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, né, MEC, e também pelo quê? Pelo governo federal. De nada adianta fazer um curso que não seja reconhecido pelo MEC e pelo governo federal, porque o seu diploma não vai ter serventia, não vai valer nada. É isso? Tá. Aí, além dessa questão do diploma, isso são para pessoas brasileiras, estamos no contexto do Brasil. E para pessoas que vêm de fora, como é? Precisa fazer uma prova, mas antes de fazer a prova, tem que apresentar o quê? O diploma. o diploma reconhecido, Isso. diploma reconhecido no país dele de origem, Isso. tanto pelo governo federal de lá, quanto pela Ministério da Educação de lá, Ministério da né? Educação de lá.
E aí, depois que apresenta esse diploma, é reconhecido, é visto, né, pelo Ministério da Educação daqui, que existe, que há uma validade desse diploma. Aí ele faz o que mesmo? Vão revalidar o diploma Uma dele prova para aqui. revalidar. Vão revalidar. Aí como é que faz essa revalidação mesmo? Eu acho que ele vai apresentar todas as documentações, né, professora? Vai fazer Vai prova. fazer a documentação, faz a prova. Daqui brasileiro. Faz a prova, né? Por quê, gente? Qual a importância de realizar essa prova? Porque são conhecimentos diferentes, de países diferentes. Ixi, como vocês estão. É. Vai pra Eu cima da sabia. minha Vou turminha. tirar 10. Ai, amei. Isso mesmo, gente. Essa questão da revalidação dessa prova é extremamente importante e indispensável, porque os enfoques da enfermagem são diferentes a depender de cada contexto, de cada país. Né? Imagina se aqui no Brasil nós fôssemos enfocar em todos os aspectos da enfermagem. A gente iria passar a vida inteira estudando, né? Porque o que mais existem são processos patológicos, são doenças diferentes, mas porque nós vamos estudar, porque nós vamos dedicar exaustivamente do nosso tempo para conhecer sobre doenças que não existem no nosso país, né? Não tem incidência nenhuma, não é registrado nenhum caso, né? E aí, de um país para outro, ocorrem essas variações. Então, lembre... Professora, licença, eu vou sair agora, entendeu? Mas a Machado eu escuto, viu? As aulas completas, o slide e Tô tal. de olho, viu? Caso vou ter que fazer tarefa de novo também hoje, hein? Vai! Ave Maria, já tô com uma pendente. Tá bom, professora. Tchau, Beijo, cheiro. tchau. Então, é isso mesmo, certo, gente? É preciso essa revalidação, porque, teoricamente, o enfermeiro que vem, o enfermeiro ou o técnico ou auxiliar que vem de uma outra realidade, ele não vai desempenhar de forma esperada a profissão da forma que deve ser aqui no Brasil, né? Então, sempre que for fazer a definição de cada uma dessas classes profissionais, lembrem da questão do diploma, a pessoa tem que ser diplomada, tá certo? O diploma de qualquer jeito? Não, tem que ser um diploma que seja, o curso seja reconhecido pelo MEC ou pelo governo federal, tá certo? Isso para pessoas com a nacionalidade brasileira, para pessoas estrangeiras, ou seja, que vêm de outros países, também tem que apresentar o diploma. Esse diploma tem que ser validado, né? Tem que ser reconhecida a validade dele, né? A questão de ser reconhecido lá no país, na pátria da pessoa, né? E a questão da prova de revalidação. E depois da prova de revalidação, é necessário que esse profissional se registre no conselho profissional. No nosso caso, Professora, ou eu tenho uma dúvida. Essa prova que eles fazem aqui no Brasil, no idioma brasileiro, eles têm que fazer? brasileiro. Sim, né? Brasileiro, do mesmo jeito que a amiga Tainha fez lá na Itália em italiano. A pessoa tem que se virar para se adequar à língua da pátria a qual você está entrando. Tá certo? Então, isso eu acredito, né, que é uma dificuldadezinha a mais. É bem difícil, né? Fazer uma prova e numa língua que não é a sua, né? Às vezes você tem todo o conhecimento, mas você não consegue se expressar da maneira adequada. Às vezes, por questão de sotaque, né? Principalmente nós brasileiros que temos um sotaque bem carregado. Exatamente, isso que eu fiquei pensando. Imagina ir lá para fora. Uma pessoa que nunca falou inglês de forma fluente, estudar para uma deve ser muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Então, assim, é uma peneira bem fina, né? Quem tem esse desejo de atuar fora do país, já tem que ter a consciência de que a peneira é bem fininha, que precisa estudar muito e se dedicar a uma língua estrangeira também. Né? Ok, gente? Então, mais uma vez, vem trazendo a definição dos 4 profissionais, das 4 classes profissionais específicas, segundo a Lei 7.498, que podem exercer o quê?
a enfermagem, que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiros, tá certo? Lembrem-se sempre na questão da definição, usar o diploma, como deve ser esse diploma, e pensem nos casos estrangeiros, tá certo? Então, vamos seguindo. Lembram que na aula de ontem, quando nós falamos da Lei 7.498, nós conversamos sobre algumas funções que são atribuídas ao enfermeiro, não ele enquanto unidade ímpar, único, mas o quê? Dentro da equipe de saúde. Né? Pressupõe-se que em toda instituição de saúde, em toda instituição hospitalar, nós vamos ter a presença de quê? De uma equipe multidisciplinar, né? De uma equipe que é composta por profissionais diferentes, né? Que estão trabalhando em prol de quê? Com o objetivo de quê? Fazer o paciente melhorar, ou se curar, ou se reabilitar, né? Então, pensando no enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, como integrante dessa equipe multidisciplinar. O que é que cabe a ele? O que é que essa lei traz de novo, esse decreto traz de novidade em relação ao que nós vimos na Lei 7.498, tá certo? Então, tem a questão de que ele participação no desenvolvimento de atividades tecnológicas apropriadas à assistência da saúde, né? E aí, quando eu falo em tecnologias para vocês, gente, eu gostaria que vocês tivessem cuidado com uma coisinha aqui específica. Eu já vou dar um spoiler para vocês que eu aprendi no mestrado, tá? Quando nós falamos em tecnologia, nós acabamos voltando a nossa mente, o nosso pensamento só para a questão, por exemplo, de celular, de alta tecnologia, de tecnologia de ponta. Tá certo? Mas tecnologia não é apenas isso, tá certo? Segundo um autor que é muito conhecido na área da saúde, chamado Emerson Merri, certo? A tecnologia na área da saúde, ela se classifica em 3 grandes grupos, tá certo? Eu tenho tecnologias que são consideradas tecnologias leves, tá certo? Tem tecnologias que são consideradas tecnologias leve, duras, e tem tecnologias que são chamadas de tecnologias duras, certo? Pegue como os 2 extremos, a leve e a dura, tá certo? E no meio delas duas, coloque a mesclagem das duas, aí você vai ter leve e dura ao mesmo tempo, tá bom? E aí, gente, esse autor, Emerson Merri, ele define tecnologias leves na área da saúde. O que, professor? O que são tecnologias leves? Vocês sabiam que que o fato de eu me relacionar com o meu paciente é uma tecnologia? O fato de eu conversar com o meu paciente é uma tecnologia? O fato de eu cuidar daquele paciente é uma tecnologia? Então, desfaçam esse conceito de vocês de que tecnologia é só o que é representado por coisas avançadas, digamos assim, certo? Então, Emerson Merri, ele diz que tecnologias leves no contexto da saúde são, por exemplo, que as relações interpessoais, certo? A questão do diálogo existente entre o profissional de saúde e o profissional assistido, o paciente, tá certo? Então, essas coisas mais simples que eu consigo ter em qualquer ambiente de serviços de saúde, seja na atenção primária à saúde, seja na atenção terciária, na questão hospitalar, em todos os lugares, eu, como enfermeira, eu vou precisar me relacionar, né, com meus colegas de trabalho, com meus pacientes, com meus clientes, com os meus usuários. Então, essas tecnologias mais simples e que eu encontro tanto no nível de atenção primária quanto no nível de atenção secundária e terciária, que tem complexidades maiores, eu chamo de tecnologias do tipo leves, certo? Quando eu me refiro, gente, a tecnologias leves
leveduras não. Quando eu me refiro a tecnologias duras, aí sim são aquelas tecnologias que são representadas realmente pelo avanço tecnológico, como, por exemplo, numa instituição hospitalar. O que é que eu vou ter? Aparelhos para realização de exames, né? Eu vou ter um tomógrafo, eu vou ter um radiógrafo, né? Então, são aparatos tecnológicos mais avançados, tá certo? Então, esses exemplos que existem na atenção terciária, de alta complexidade, eu tenho o quê? Exemplos de quê? De tecnologias duras, certo? O aparato tecnológico propriamente dito, né? Como, por exemplo, o quê? Um tomógrafo, um aparelho para realização de radiografia, que é o radiógrafo, certo? São exemplos de tecnologias duras que eu só vou encontrar onde? Na atenção terciária, certo? A elevada complexidade, ou seja, no âmbito hospitalar, tá certo? Que vai ser o terceiro nível de atenção. Me diga uma coisa, lá no hospital, vão pessoas para lá que já estão doentes ou vão pessoas para prevenir doenças e promover saúde? Os dois? Geralmente para o hospital. O hospital, acho que já vai quem está doente. Já quem está doente, né? Então, é por isso que o âmbito hospitalar é considerado como um nível de atenção, um nível de assistência de maior complexidade. Esse ambiente vai receber pessoas nas quais o processo patológico já se instaurou, certo? Já habita o processo patológico ali. Então, ela não vai ali para prevenir uma doença, certo? Ela já vai na intenção de se tratar e de se curar. Por isso que no terceiro nível de atenção à saúde, nós encontramos diversos exemplos de tecnologias duras, tá certo? Beleza? E aí, professora, o que são tecnologias leves e duras? A junção de leves e de duras? Não diga, Mas aí, o que é que eu vou ter como exemplo de tecnologias leves e duras? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, toda instituição de saúde, seja hospital, seja uma clínica, eles seguem alguns protocolos, certo? E a maioria deles são chamados de POPs, certo? Protocolo Operacional Padrão. O que são esses protocolos? Por exemplo, em um determinado hospital particular daqui de Natal, eles podem ter um protocolo operacional padrão que diga que a ordem para realizar a punção venosa de algum paciente, seja usando isso e aquilo, outros materiais, né? Como vai fazer, né? E aí, a partir do momento que eu, enfermeira desse hospital, eu sigo o POP daquele hospital, as orientações daquele hospital, né? Mas aí, a partir do momento que eu entro para o plantão em um outro hospital, eu tenho que seguir os protocolos desse hospital que eu estou entrando agora. E às vezes vão variar de um para o outro, tá certo? Então, essa questão do protocolo operacional padrão, certo? É um documento que, para ele ter sido construído, ele precisou que alguém tivesse o conhecimento técnico científico para fazer aquela redação, né? Então, tudo que envolve saberes, sejam eles técnicos ou científicos, gente, é chamado de tecnologia leve e dura, tá certo? Conhecimentos epidemiológicos, por exemplo, conhecimentos epidemiológicos que derivam lá da epidemiologia, da ciência da epidemiologia, conhecimentos específicos inerentes à clínica médica, que vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. Tudo isso envolve o quê? O saber, né? O conhecimento. Então, tudo isso representa tecnologia do tipo que leve e dura, tá
certo? Então, leves são aquelas mais simples que você pode encontrar em qualquer nível de atenção à saúde, tá certo? Tanto na atenção primária à saúde, certo? Lá nas unidades básicas de saúde, tá certo? Em que eu vejo mais o que, gente? Na atenção primária à saúde, na APS, a questão de promoção à saúde e prevenção de doenças. Dificilmente chega uma pessoa lá na unidade básica de saúde já doente, já com processo patológico instaurado, tá certo? Então, eu posso encontrar a questão das tecnologias leves tanto o que na atenção primária à saúde, quanto na atenção secundária e terciária, né? Por exemplo, nós somos seres humanos e nós precisamos nos relacionar uns com os outros, né? Então, a conversa, o diálogo, as relações interpessoais são um perfeito exemplo de tecnologias de tipo leve, tá bom? Tecnologias duras saem de um extremo e vão para o outro, tá? Tecnologias duras os exemplos são exatamente daquela noção que nós temos acerca de tecnologia, né? Equipamentos, né? De última geração. Então, vejam, eu posso encontrar um tomógrafo numa unidade básica de saúde, num postinho de bairro? Não vou encontrar, né? Eu encontro um aparelho de raio-x numa unidade básica de saúde? Não, por quê? Porque são aparatos tecnológicos muito requintados, muito refinados. Então, professor, onde é que eu vou encontrar essas tecnologias de tipo dura? Lá no hospital, tá certo? Que são as mais avançadas, tá bom? Então, na atenção terciária, tá certo? Tecnologias leves e duras, um perfeito exemplo é o quê? O conhecimento científico, tá certo? Os saberes derivados da epidemiologia, da clínica médica, da clínica cirúrgica, os protocolos operacionais padrão dos hospitais, né, que para serem construídos foi necessário um arcabouço teórico científico, né, não foi escrito de qualquer jeito, tá bom? Então, tecnologias leves e duras, o exemplo que eu tenho é o quê? O conhecimento científico, tá certo? E para que eu trouxe tudo isso para vocês? Porque nesse decreto que nós estamos falando hoje, vem dizendo que é competência do enfermeiro, no contexto da equipe de saúde, participar do desenvolvimento de tecnologias apropriadas à assistência de saúde. Então, se eu digo que o enfermeiro ele participa do desenvolvimento dessas tecnologias para assistência, eu julgo necessário explicar para vocês que tecnologias são essas, porque senão vocês vão continuar com o mesmo pensamentozinho de que tecnologia é só a questão do aparato tecnológico, dos equipamentos refinados, certo? E na área da saúde, segundo o Emerson Merri, tecnologia não é só isso. A tecnologia ela é subclassificada em tecnologias leves, em tecnologia leve e dura e tecnologia dura, tá certo? E isso aí foi uma coisa que eu passei por toda a minha graduação, nunca tinha ouvido falar, né? Então, imagino que nos cursos técnicos também não é falado, é algo que não é falado, mas eu tive a oportunidade de conhecer lá na pós-graduação, no mestrado, né, em enfermagem, na disciplina de tecnologia e saúde, e eu gosto sempre de explicar isso para os meus alunos, né? Em toda disciplina que eu encontro uma brecha para falar sobre tecnologia, podem ter certeza que eu trago essa classificação de Emerson Merri, porque eu acho bem fantástico. Mudou bastante meu ponto de vista em relação ao que é tecnologia na área da saúde, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma? Nessa classificação de Emerson Merri, estou perguntando porque vai estar na prova, tá? Pode ter certeza. Tá bom? Então, gente. Professora, eu só Oi? queria saber, que eu não entendi direito, primária, secundária e terciária, não é isso? Os níveis de atenção à saúde. Leve, dura e dura. Isso, a questão de primária, secundária e terciária são os níveis de atenção à saúde, certo? Atenção primária à saúde são aquelas. É a questão do que nós vemos nas unidades básicas de saúde, certo?
que eu tenho mais especificamente o quê? Ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. É um nível de atenção à saúde que se gasta menos. Porque imagina, logicamente, pela lógica mesmo, certo? Vocês acham que gasta mais curar uma doença ou prevenir uma doença? Curar ou prevenir? Prevenir. Vocês acham que gasta mais quando previne? Não, a pessoa Não, gasta menos. curar também. Gasta menos, né? Gasta tratar. mais tratar, porque eu vou precisar de medicamentos específicos, às vezes eu vou precisar de quê? De uma intervenção cirúrgica, às vezes eu vou precisar que esse paciente faça o uso de uma prótese, de uma órtese. Então, é algo muito mais oneroso, é mais caro, é mais gasto. Tá certo? Então, na atenção primária à saúde, o que nós vamos encontrar, gente, de monte, é promoção à saúde e prevenção de doenças, tá certo? No lado oposto, quando a gente vai para a atenção terciária, certo? Que são os hospitais, as clínicas especializadas, geralmente as pessoas vão para lá já em busca de quê? Da cura, né? Ou da reabilitação, quando não está mais doente, mas devido ao fato de ter passado por um processo de doença, ficou com um comprometimento de funcionamento no corpo, então ele vai se reabilitar. Então, na atenção terciária à saúde, certo? Eu tenho muita questão de cura e reabilitação. É mais caro? É. Então, será que justifica o fato de, na atenção terciária à saúde, eu precisar ter a presença de tecnologias duras, que são aqueles aparelhos, tomógrafos, radiógrafos, aparelho de ressonância magnética? Eu vou precisar de tudo isso para fazer o diagnóstico de um paciente, né? Eu preciso de um centro cirúrgico com toda a instrumentação cirúrgica para realizar o quê? Cirurgias nesse paciente, certo? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que na atenção primária à saúde, lá nas unidades básicas de saúde, que eu vou muito encontrar o quê? Ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, eu tenho uma grande quantidade de tecnologias do tipo quê? Leves. Quando vocês começarem a estagiar, vocês vão perceber que as equipes de saúde que trabalham nas unidades básicas de saúde, na atenção primária à saúde, eles são muito receptivos, principalmente com a população. Eles abraçam mesmo, recebem muito bem, tem muita questão do diálogo, da escuta qualificada, né? E principalmente porque aquela equipe de saúde, por fazer a cobertura de uma determinada região, de uma determinada área geográfica, eles acabam criando vínculos com as famílias, né? Então, existe muita presença de tecnologias do tipo leves, né? Relações interpessoais, conversa, tá certo? Já lá, no ambiente de atenção primária à saúde, na UBS, eu encontro tecnologias duras, muito pouco, porque tecnologias duras, eu costumo ensinar para os meus alunos, tecnologia dura, aqui o celular, você está vendo, né, duro, tecnologia dura. Tecnologia leve é aquela que você não consegue pegar, você consegue observar as relações interpessoais, tá? Então, na atenção primária à saúde, eu pouco vou verificar, certo, a presença de tecnologias duras, tá certo? Vocês acham que uma unidade básica de saúde, ela tem como receber uma vítima de um acidente gravíssimo, elevado comprometimento que pode parar a qualquer hora? Não tem. Na unidade básica de saúde não tem um desfibrilador, por exemplo. Não vai ter um aparelho para realizar um ecocardiograma, certo? Um eletrocardiograma, tá certo? Então, essas tecnologias duras, de aparelhagem mesmo, eu vou verificar mais aonde? Nos hospitais.
em clínicas especializadas, tá certo? Que é o que? A atenção terciária à saúde, tá certo? Vocês vão ver isso com alguns detalhes a mais no decorrer do curso, mas como eu sou meio agoniada, eu já vou falando para vocês. E como eu acho que eu sou a única professora que tem esse negócio com essas tecnologias leve, dura e dura, a primeira oportunidade que eu tenho de falar para vocês, eu falo, porque eu não sei, né, se a gente vai se encontrar novamente, mas aí eu já deixei. Agora essas agonias. Sou perturbada, juízo, minha gente. Então, gravem bem, viu, essa questão aí das tecnologias, segundo o Emerson Merri, tá certo? Porque é algo que, se eu falo em sala de aula, evidentemente, para as poucas turmas que eu falo, né, que eu não tenho como pegar todas as turmas, é algo que ocorre em prova, tá certo, gente? Então, o enfermeiro, ele tem essa função, né, de permear a tecnologia, seja ela leve e dura, ou dura, mais especificamente leve e dura, tá certo? Nas ações de assistência à saúde, tá bom? É também incumbido, é também uma competência do enfermeiro participar de bancas examinadoras, né? Quando eu falo em bancas examinadoras, eu estou dizendo, por exemplo, de uma pessoa que está cursando a graduação em enfermagem, né? Aí no final do curso ela não tem um TCC, o trabalho de conclusão de curso para apresentar. Então, o ideal é que a banca de professores que vão avaliar, que vão analisar, que vão dar uma nota para aquele trabalho, seja constituída, seja composta, por quê? Por enfermeiros, tá certo? Da mesma forma, por exemplo, que quando eu for defender meu mestrado, tão breve, né, a minha banca de 4 professores para analisar o meu trabalho tem que ser composta toda por enfermeiros. Não é um mestrado em enfermagem, eu não estou defendendo uma dissertação que é relacionada a uma temática de enfermagem, então tem de ser avaliada por enfermeiros, tá certo? Além dessas bancas examinadoras, também cabe ao profissional enfermeiro participar do corpo de avaliação em concursos para a área da saúde, por exemplo, né? E também na questão de contratação de profissionais da área da enfermagem, como enfermeiro, como técnico, como auxiliar, certo? Por exemplo, aqui no Home Care, aqui na empresa, quem faz a parte de seleção de novos técnicos sou eu e outra enfermeira, né? Então, a gente já faz, bota aquele olhar, já traça o perfil daquela pessoa, já vê se ela se encaixa conosco, já avaliamos se ela tem o conhecimento técnico, científico, tá certo? Imagina colocar um farmacêutico para selecionar técnicos ou enfermeiros. Não tem nada a ver, né, gente? Então, essa função é nossa, enfermeiros, tá certo? O que é que cabe, né, a enfermeira obstétrica? Lembram que eu falei que existem alguns cursos que é enfermagem e obstetrícia, né? Então, as pessoas que têm essa formação, tanto em enfermagem quanto em obstetrícia, elas vão ter algumas funções diferentes do que eu, Silvia, que sou formada só em enfermagem, tá certo? Pela lei, pelos termos da lei, eu, Silvia, não posso fazer um parto dentro de um centro cirúrgico, eu não posso auxiliar um ginecologista e obstetra, né? Porque eu não tenho formação para isso, né? Se eu não posso nem num parto simples, imagine em um parto de alta complexidade, em que a presença, né, verificada a questão de distócias, né, e como eu falei na aula passada, distócias é um termo que nós utilizamos para nos referirmos à questão de complicações que ocorrem durante a gestação, sejam relacionadas ao bebê, ao feto, né, sejam relacionadas à mãe. Né? Alguns exemplos que eu dei para vocês de distócias foi a questão do bebê não estar bem posicionado, né? Que vocês sabem que, eu acredito, né? Que a maioria saiba que para a realização de um parto vaginal, não digam parto normal, tá bom? Que todo parto é normal. A via por onde acontece esse Professora, parto... Oi? se eu for falar que eu tive 2 partos vaginais, todo mundo vai rir de mim. Vai, né, mulher? Mas não li, não. Fale. Porque o que vai diferenciar é a via
que possibilitou aquele parto, né? Então, o parto, ele pode ser por via vaginal, tá certo? Ou por via o quê? Cirúrgica, que é o parto cesariano, tá certo? Então, para o parto ocorrer por via vaginal, o bebê, ele precisa estar na posição que nós chamamos, posição fetal, chamada posição cefálica, tá? Que é a cabecinha encaixada na pelve, no quadril, na bacia da mãe, né? Porque aí quando ele nasce, quando ele vai coroando, sai a primeira cabecinha para poder sair o ombro e o corpinho, né? Não é indicado, por exemplo, que um bebê ele nasça por via vaginal se ele está assumindo a posição pélvica, quando ele está sentadinho, tá certo? Porque a probabilidade de dar algum erro, de ocorrer um empecilho no canal vaginal durante o parto é muito grande. Da mesma forma. Por isso que muitas mulheres morriam, né? Antigamente, que estavam sentadas. Não tinha, né, essa questão do acompanhamento de pré-natal, não tinha essa questão de ultrassonografia para ver como o bebê estava posicionado. Então, muitos bebês iam a óbito, né? Exatamente. E da mesma forma que é impossível ocorrer um parto por via vaginal quando o bebê assume uma posição fetal que é chamada de transversal ou córmica, tá? Transversal, cadê? Transversal ou córmica, que é quando o bebê está atravessado mesmo na barriga da mãe. Ele nem está sentadinho e nem está com a cabeça para baixo, tá? Ele está atravessado de uma ponta a outra. Como é que essa criança vai nascer por via vaginal, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Principalmente a questão da posição transversal ou córmica, tá? Que é uma distócia. A questão do bebê estar laçado com o cordão umbilical é uma distócia, certo? A questão do prolapso de cordão umbilical, o que é que acontece? É quando o cordão umbilical, né, que liga a placenta da mãe ao bebê, né, pelo umbigo, para sair esse cordão umbilical só depois de quê? Do nascimento do bebê, mas às vezes esse cordão ele sai antes do bebê. E isso compromete a oxigenação do bebê, né? Então, isso é uma emergência ginecológica e obstétrica. Existe um toque especial que o ginecologista ou o enfermeiro obstétrico faz para segurar essa mulher até ela chegar ao centro cirúrgico. Ele literalmente faz o toque na mulher e ele sobe na maca. E ele vai até o centro cirúrgico praticamente montado na mulher, segurando esse cordão umbilical, porque pode ser fatal a questão do prolapso umbilical, né? Então, por exemplo, se eu, Silvia, for colocada numa situação dessa, eu sou muito honesta em dizer que eu não sei nem para onde vai, né? Apesar de ter um pouquinho da teoria, mas eu não sei como manejar, eu não sei o que fazer, eu não sei. Né? Então, isso é algo que é específico, isso é algo que incumbe, é função de quê? De enfermeiros obstétricos, né? Prestação de assistência à parturiente e ao parto normal, que é vaginal, certo? Desde o parto que é mais simples até aquele parto que ele é mais complexo, né? Devido à ocorrência de distócias gestacionais, tá certo? E o enfermeiro, que ele é obstétrico, ele pode tranquilamente controlar a situação, segurar a barra até a chegada do médico, tá certo? E é algo específico, gente, do enfermeiro obstétrico, a possibilidade, o direito, né, a autonomia de realizar episiotomia e episiorrafia, tá certo? Vou dizer para vocês o que é que isso consiste, no que é que isso consiste, tá certo? A maioria das mulheres que pariram há um tempo atrás, com certeza vão lembrar, como minha mãe, minhas tias, enfim, que existia uma conversa de que para o bebê nascer melhor, escorregar melhor por via vaginal, dava um corte na lateral da vagina. Um ou dois na lateral da vagina, ou um que ia do canal vaginal em direção à região anal. Tá certo? O corte... Com licença, professora. Não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não, sua mãe, não, porque eu tenho esse corte.
Não entendi. Como é? Eu tenho esse corte. Quando eu tive a minha menina, ele cortou um pouco, puxando para a minha perna. Dizendo que a mulher não tem passagem. Você não precisa ir muito longe. Um palco desses, né? Que é para melhorar a passagem do bebê, não sei o quê. Sendo que isso não Mas é existe. um corte É do meu pequeno. tempo também. Isso é Pois Carlinha, é, né? ela foi muito longe, foi lá na mãe dela. Mas minha mãe é jovem. Mas, gente, tem essa questão desse corte, dessa incisão, né? Com a falácia, né? Com a desculpa de que é para possibilitar um melhor parto, que o bebê tenha melhor passagem por via vaginal, tá certo? Isso era muito comum há tempos atrás, tá certo? Porque hoje em dia, gente, a realização de episiotomia, que é esse cortezinho que as meninas estão falando, é considerado uma violência obstétrica. E se é considerado uma violência obstétrica, é proibido, né? É proibido. Eu não sei se foi. Professora, Atrás, eu tive um e teve esse corte. Já 4 anos, não, 5 anos, não teve mais. Ela falou que não era necessário. Eu me assustei porque eu achei que facilitava, mas depois eu entendi que foi natural, né? Pois é, não precisa. Tá certo? Até porque o nosso corpo, o corpo humano, principalmente o da mulher, ele se adapta muito fácil a algumas circunstâncias, né? A mulher, ela foi feita para parir, né? Vocês vão ver lá na anatomia, que até a anatomia explica o mecanismo, a biomecânica do parto, tá? Quando vocês estudarem ossos, tecido ósseo, quando vocês chegarem na pelve, no quadril, vocês vão ver que são tipo dois. O nosso quadril, ele não é um osso só, tá? É como se fosse duas bandinhas de dois grandes ossos. E aí, ele se junta na parte da frente, não tem a região pubiana, né? Nossa, tanto em homens quanto em mulheres, se a gente tocar, a gente sente que tem uma proeminência óssea, onde esses dois grandes pedacinhos de ossos se encontram, tá? Eles são unidos, essa sínfise púbica é unida por uma cartilagem, tá certo? E aí, quando do momento dela parir, essa cartilagem, ela afasta um pouco mais os dois ossos da pelve para que o bebê consiga sair de forma melhor por via vaginal, Professor, certo? isso dói tanto, esse afastamento dói, só Jesus. Que é o que a gente chama de acavalgamento da pelve. Tá certo? Eu imagino que seja uma dor terrível, né? Mas o corpo da gente, ele é completamente adaptável a toda e qualquer circunstância, tá certo? Então, não precisa a realização dessa episiotomia, certo? Por isso que configura uma violência obstétrica, tá bom? Eu não sei se é o caso das meninas que passaram por essa situação, tá certo? Mas geralmente quando a mulher é submetida a uma episiotomia, ela fica com a perda de sensibilidade na região vaginal, por exemplo. Algumas passam a sentir dor quando da realização do ato sexual, certo? Que é o que a gente chama de dispaurenia, tá certo? Então, imagina um corte que pode repercutir para a vida inteira na vida da mulher, né? Então, é considerado uma violência obstétrica, tá certo? Essa questão de episiotomia, desse corte, dessa incisão, tá certo? Na região na região que compreende a genitália da mulher, né? Então, isso não é permitido mais hoje em dia, e por ser considerado uma violência obstétrica, tá certo? Essa pessoa, se sofrer isso, ela pode facilmente processar o médico e é causa ganho, tá certo? E aí, gente, se algo é cortado, Professora, então hoje em dia não existe mais esse corte? não é para ter, não.
Ah, pois eu tenho. Professora, isso já faz muito tempo que é proibido, porque há menos de um ano minha colega teve bebê e, de fato, ela cortaram ela dessa forma aí, entendeu? Isso não é coisa muito recente. Assim, recente é, né? Porque coisas de 40 anos para cá são recentes ainda. Mas isso é algo que já tem mais de 10 anos. Vixe, Então, pois então tem muitos Meu médicos que meu filho cometem isso, então, viu? Porque É, porque. E muitas não só, amigas minhas fizeram. não é só a episiotomia, gente, é uma violência obstétrica. Eu não sei se as meninas aí que são mães, quando foram parir, passaram por uma situação do médico praticamente subir em cima da pessoa e empurrar a barriga. Ah, eu Minha tive, mãe já professora. contou que já. Meu filho Dela nasceu já com fez. 5 quilos. Vixe, Professora, assim, mas se o bebê não tiver passagem realmente, de forma alguma, eles podem justificar esse corte ou não? ainda Igual pela não é passagem. justificável, porque assim, se essa mulher fez acompanhamento de pré-natal durante a gestação, o médico ou o enfermeiro que acompanhou essa paciente, essa mulher, ele sabe bem se ela tem passagem ou não para a via vaginal com esse bebê, né? Ou se Professora, meu existe filho uma foi puxado a ferro, que é o parto fóssil, que chama, né? fórceps, também é uma violência obstétrica, tá Pronto. certo? Aí hoje ele tem um problema no braço devido ao parto, uma distensão no ombro. A pessoa vai viver com isso eternamente devido à irresponsabilidade de um médico, Foi, meu tá pai bom? tentou na justiça e tudo. Pois é. E se tivesse botado, tinha ganho, né? Acho que eu Então, vou tanto, botar agora, depois de 15 anos. tanto, tanto a episiotomia, quanto o parto a ferro, o parto a fórceps, quanto essa manobra que eu disse de empurrar a barriga para baixo, com a Menina, ideia eu fiquei com meu estômago com uma mancha roxa, eu acho que uns 3 meses. de Meu Deus, filho ficou com a cabeça toda deformada. Eu digo, ai meu Deus, ô menino feio. essa manobra de empurrar a barriga para baixo, gente, é chamada de manobra de Christeller, certo? Que também é uma violência obstétrica, tá bom? Isso prejudica tanto a mãe quanto o bebê, Vixe, eu né? sou feia. Já da menina foi muito rápido, se eu não chego na maternidade. Mas ele Cuspindo. teve 5 quilos e 54 centímetros. Eu pensando que tinha nascido enorme, 4,5 kg, né? E o menino foi com 5. Então, gente, manobra de Christelé, parto a ferro ou a fórceps, episiotomia, tudo configura violência obstétrica. Ou seja, não é para ser realizado, tá certo? E uma vez se for feito, né, a episiotomia, o corte, né, o que é cortado precisa ser costurado, né? Então, precisa ser o quê? Suturado, certo? A sutura é a costura, tá certo? Aí, a esse movimento, essa ação de suturar a episiotomia, o local que sofreu a incisão, né, que foi cortado, nós damos o nome de episiorrafia, certo? E aí, para vocês não confundirem, geralmente eu ensino assim, né, para as minhas turmas, quando a gente começa a ter contato com esses termos diferentes, a gente pode confundir, né, claro. E aí eu costumo ensinar umas coisas, eu tenho umas associações bem estranhas mesmo, para não confundir episiotomia e episiorrafia. Sabe faixa? Faixa que o povo faz para divulgar alguma coisa na rua, ou para fazer uma declaração de amor, sei lá. Aquele material da faixa, ele é chamado de ráfia, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o material da faixa que o povo bota na rua para divulgar alguma coisa, se vocês já tiveram a oportunidade de ver de perto uma ráfia, certo? Mas se alguém teve, vejam que são vários fios entrelaçados. Não sei o nome daquele fio. Mas são vários fiozinhos, tipo de plástico, entrelaçados, costurados. Certo? Quando entrelaça, meio que é uma costura. Então, a minha ideia, né? Quando eu falo em episiorrafia, eu digo para meus alunos olharem para essa porção final da palavra, né? Para esse sufixo da palavra, rafia, e lembrar da ráfia, da faixa, que é meio que uma costura,
né? Então, a episiorrafia vai ser o ato de suturar aquela região que sofreu a episiotomia, tá bom? Só para vocês não confundirem a episiotomia e a episiorrafia. E aí, gente, tanto a episiotomia, quanto a episiorrafia, quanto a aplicação de anestesia local durante um parto, só pode ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro obstétrico, certo? O que é capacitado, o que é habilitado para trabalhar naquela área de obstetrícia, tá certo? Eu, Silvia, não sei nem para onde vai uma sutura. Eu sei tirar ponto, mas fazer ponto não sei não. Ah, então isso são competências específicas do enfermeiro obstétrico, tá certo? O artigo 10º vem dizendo as atribuições, o que é que compete a vocês, técnicos em enfermagem, né? De uma forma geral, vocês aqui estão ali na primeira linha de frente com nós, enfermeiros, né? Então, vocês têm a principal função de assistir ao enfermeiro, de auxiliar o enfermeiro, de estar junto, de estar colado ao enfermeiro, né? E aí, estando junto ao enfermeiro, vocês vão participar de quais ações, como nós falamos na aula de ontem, né? A questão do planejamento, de programação, de orientação, de execução, de supervisão, né? De técnicas, de ações que estão relacionadas à assistência de enfermagem, tá certo? Existem algumas coisas que são privativas do enfermeiro, né? Mas existem outras coisas que vocês caminham juntinhos com nós, enfermeiros, né? E como eu costumo dizer, os técnicos de enfermagem, eles sabem muito mais detalhes dos pacientes do que nós, enfermeiros. Porque são vocês que estão ali no beira-leito 24 horas, tá certo? Então, vocês também têm essa incumbência, né, de prestar cuidados, assistência de enfermagem a pacientes que estejam graves, né? Vocês têm também a questão de ter responsabilidade na prevenção e no controle de doenças transmissíveis, de forma geral, de doenças infectocontagiosas, tá certo? Lembram que eu falei que nós, da área da enfermagem, da área da saúde, por natureza, nós somos educadores em saúde, né? Então, cabe a nós propagar a informação correta, tá certo? E aí só tem como vocês saberem, vocês passarem informações corretas, né, científicas, se vocês estudarem, né? Não vai ter como vocês orientarem um paciente se vocês não sabem nada sobre a doença deles, né? Se vocês não sabem sobre o tratamento daquela doença, se vocês não sabem da fisiopatologia daquela doença, né? Vocês também estão juntos conosco da enfermagem, né, na questão da atuação nas comissões de controle de infecção hospitalar, tá certo? Em toda e qualquer instituição de saúde existe um setor chamado CCIH, certo? CCIH, que significa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, certo? Tem de ser constituída, no mínimo, por um enfermeiro e por um técnico, né? Não é interessante para nenhuma instituição hospitalar que exista, que ocorra, né? Que incida, que a incidência seja alta de infecções hospitalares, né? Porque senão aquele hospital vai ficar extremamente mal visto, né? Então, vocês atuam nesse controle, nesse sistema de controle, juntamente com nós, né? E a questão da prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência, né? Isso daí é bastante comum. Vocês vão ver, quando vocês começarem a estagiar em hospital, que a maioria dos pacientes, principalmente quando nós estamos falando de pacientes idosos, pacientes da terceira idade, tá certo? Eles apresentam o risco de queda, por exemplo, né? Queda quando fosse levantar da cama ou da poltrona do hospital, vocês vão ver que é algo muito comum na fisiologia do idoso, algo chamado de hipotensão ortostática, ou seja, o idoso está deitado, aí ele se levanta subitamente, né, de forma brusca, a pressão arterial dele cai devido à mudança de posição. Ele estava deitado, sentou, ou então estava deitado e foi levantado. Existe
uma queda de pressão bem severa, que é o que nós chamamos de hipotensão ortostática, e na maioria das vezes é a causa de queda dos pacientes idosos, né? Então, vocês são responsáveis, juntamente com nós, enfermeiros, a ter esse olhar mais crítico do paciente, né? A ver a questão de se ele tem risco de queda, se ele é um paciente que tem risco para o desenvolvimento de lesões por pressão ou de úlceras por pressão, né? Como, por exemplo, que é o que chamava-se antigamente de escara, certo? Abrir feridas no corpo, né? Então, isso são danos físicos que podem ocorrer a um paciente quando ele está sendo assistido no hospital, quando ele está internado, né? Então, nós temos de ter esse olhar, e vocês estão juntos com nós da enfermagem, né? Nós enfermeiros, para estar atento a todos esses pormenores, a todos esses detalhes. Tá certo, gente? Ao auxiliar em enfermagem, vocês lembram da hierarquia que eu falei para vocês na área da enfermagem? Pensando numa pirâmide, quem está no topo da pirâmide? Quem que está no topo da pirâmide? É o enfermeiro. Enfermeiro abaixo. Técnico e auxiliares. Tá. Beleza. Me digam uma coisa. Quem está no topo? Eu, Silvia, enfermeira. Eu posso fazer o que um técnico faz? Pode. Posso. Pode. Enfermeira, eu posso fazer o que um auxiliar faz? Pode. Pode. O técnico, acredito que não pode fazer o que o enfermeiro faz. Mas me digam uma coisa, na pirâmide, enfermeiro, técnico, auxiliar. Vocês, técnicos, podem fazer o que um auxiliar faz? Pode. Podemos. Pode ficar abaixo. Sim? Muito bem. Então, por isso que eu trouxe a questão da atribuição dos auxiliares em enfermagem, porque se é a atribuição do auxiliar em enfermagem, pode ser facilmente a atribuição de quem? Vocês. Pela hierarquia, né, da profissão, vocês podem desempenhar tranquilamente, ou pelo menos espera-se, que vocês possam desempenhar tranquilamente as funções que são inerentes a quem? Ao auxiliar em enfermagem, tá bom? Então, o artigo 11º, ele vem trazendo que os auxiliares em enfermagem, e aí façam a leitura que vocês também, né, pode preparar o paciente para consultas, exames e tratamento. Lembram que são aquelas ações, aquelas atividades que são mais simples, mas vocês podem realizar, né? A questão de observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas específicos de alguma doença ou de alguma descompensação orgânica, né? Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tá certo? Como é que eu vou reconhecer, hein, gente, sinais e sintomas de uma doença? Primeiro eu tenho que saber sobre a doença, né? Para poder fazer sentido aquela questão das manifestações clínicas que aquela doença vai apresentar. Tá certo? Beleza? Então, vocês, técnicos em enfermagem, podem fazer isso tranquilamente, certo? Aí aqui vem várias outras atribuições, né? Várias outras ações, várias outras prestações de assistência que o auxiliar faz, ele está apto a fazer, e vocês nem se fala, estão muito mais que aptos. Né? A questão de ministrar medicamentos por via oral ou parenteral, e aí, gente, quando eu falo em administração de medicamentos por via parenteral, eu estou falando daqueles medicamentos, por exemplo, que vão ser na veia, que vão ser intramuscular, que vão ser subcutâneo, tá certo? Tudo o que não passa pelo trato gastrointestinal, ou seja, que não vai pela boca, que não vai por sonda, que não vai passar por esôfago, por estômago, por intestino delgado, por intestino grosso, certo? Consiste em vias de administração parenteral. Quando eu falo em via de administração parenteral, eu estou falando em medicamentos que vão ser aplicados de forma que não passam pelo TGI, que é o trato gastrointestinal. Exemplos: medicações via intramuscular,
medicação via endovenosa ou intravenosa, tá certo? Medicação via subcutânea, tipo a insulina, tá certo? Então, são medicações que, quando eu aplico no paciente, eles não passam pelo trato gastrointestinal, tá certo? Então, fiquem bem ligadinhos nisso aí, porque vocês vão precisar disso lá na farmacologia, tá certo? Vias de administração enteral, que são as que passam pelo trato gastrointestinal, e vias de administração parenterais, que não passam pelo trato gastrointestinal, tá certo? Realização de controle, de balanço hídrico. Quando eu falo em controle, balanço hídrico, é o cálculo que vocês vão fazer de tudo que entra naquele paciente, seja água, seja medicamento, tá certo? E tudo que sai, por suor, por urina, por vômito, por resíduo gástrico, né? Isso é extremamente importante em pacientes de alta complexidade, né? Que eu tenho que ter o controle rigoroso do balanço hídrico, né? Fazer curativos, a depender do curativo, vocês estão respaldados a fazer, né? Mas, por exemplo, um curativo de um acesso venoso central. Quando eu falo em um acesso venoso central, é um acesso que é estabelecido e chega diretamente ao coração. Então, esse curativo vocês não vão poder fazer, certo? Porque, às vezes, o paciente, devido a uma atração, a um posicionamento mais brusco do catéter, né? O paciente pode fazer uma arritmia ou uma parada, tá certo? Vocês podem, os auxiliares podem, agora vocês também podem, né? Aplicar oxigenoterapia, certo? E quando eu falo oxigenoterapia, eu estou me referindo à ventilação não invasiva. Eu estou me referindo àquele paciente que não está entubado, que não está traqueostomizado, tá certo? Mas aquele paciente que ele pode precisar, sim, de um suportezinho de oxigênio por cateta nasal, tá certo? Por uma máscara de Venturi, que parece aquela máscarazinha de nebulização, tá certo? Então, vocês podem aplicar essa oxigenoterapia, bem como instituir, né, nebulização naquele paciente, certo? Enteroclisma ou enema, que é a lavagem retal, certo? A lavagem intestinal, quando o paciente está muito constipado, né? E a questão de aplicar calor ou frio àquele paciente, a depender do quadro clínico dele, né? Vocês estão completamente aptos e podem, né, executar tarefas referentes à conservação e aplicação de imunobiológicos, certo? Que são vacinas, né? Geralmente a salinha de vacina de uma unidade básica de saúde é comandada por técnicos ou por auxiliares em enfermagem, tá certo? E ainda bem que existem vocês que gostam, porque eu, Silvia, honestamente, é meu calo, vacina, imunobiológicos, não sou muito fã, né? É de responsabilidade de vocês também efetuar o controle de pacientes ou comunicantes, pessoas que convivam com esses pacientes que estejam com doenças infecto-contagiosas, certo? Vocês vão ver, acho que em saúde coletiva, que existem algumas doenças que, uma vez a pessoa sendo diagnosticada, tem que notificar, é obrigatório notificar, né, que é a questão de notificação compulsória. Então, vocês podem fazer isso, tá certo? Realizar testes e fazer a interpretação, a leitura desses testes. Vocês estão também, né, como é que eu posso dizer, acobertados, vocês estão capacitados, aptos para isso, como, por exemplo, colher um hemograma, e aí, quando chegar o resultado do hemograma, você saber dizer o que é que está normal, o que é que não está, né? Aí vem novamente a questão de colher material para exames laboratoriais, né? Prestar cuidados de enfermagem antes de uma cirurgia ou após uma cirurgia, né? Pré ou pós-operatórios, né? Vocês podem sim acompanhar esses pacientes, né? Vocês também são aptos, né? Ou pelo menos é para serem, né? Aptos a circular em sala de cirurgia. Pessoal que tem interesse aí no centro cirúrgico, certo? E aí, se for o caso, vocês também estão aptos a realizar a instrumentação cirúrgica, né? Mas aí, geralmente, para você atuar como instrumentador, é necessário que você faça uma especialização
em instrumentação cirúrgica, tá certo? Oi? Professora, uma dúvida. Na sala da Ele pode obstetrícia, ficar qual é a como função do técnico? circulando como instrumentador, certo? E para auxiliar o enfermeiro ou o médico nos cuidados imediatos ao recém-nascido. Vocês vão ver lá na saúde da criança e do adolescente. Cuidados imediatos, por exemplo, é o que? A aspiração de vias aéreas superiores, inferiores, tá? A questão do aquecimento do bebê, a questão de você colocar ele lá no bercinho aquecido, de fazer medidas antropométricas, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, certo? Então, vocês ajudam bastante nessa questão, tá certo? Executar as atividades de desinfecção e esterilização, certo? Sempre em todo hospital existe um setor chamado CME, tá bom? Que é a Central de Material e Esterilização, que é o local para onde é destinado todos os materiais, todos os instrumentos, né, que são utilizados na prestação de assistência ao paciente para que possam ser desinfectados, para que possam ser esterilizados. E toda a CME, né, que é toda a Central de Material e Esterilização, ela tem uma área limpa e uma área suja, né? A área suja é onde vão receber esses materiais, esses instrumentos, e a área limpa vai ser, elas são totalmente separadas, né? Vai ser exatamente aquela área onde vão estar os materiais depois de passarem pelo processo de desinfecção ou esterilização, tá certo? Pessoas que trabalham na área limpa da CME não podem de forma alguma passear pela área suja e vice-versa, tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver isso, provavelmente em alguma VPO, quando as aulas presenciais voltarem, né? Principalmente ali na Gastroprocto, no hospital que tem ali na Rua Pudi. Eu já levei alguns alunos lá e a gente faz um tour pelo hospital todo e conhecemos todos os setores. E um dos setores é a CME, tá certo? Lá é onde também ocorre esterilização de gás, pacote estéreo de gás, né, que é utilizado em centro cirúrgico, capote, né, para os médicos, cirurgiões, para enfermeiro, para circulante, para técnicos, instrumentadores usarem, tá certo? Então, é bem legal, tá? E vocês, existe, né, uma CME, ela tem que ter um enfermeiro, né, líder, e vários técnicos ou auxiliares atuando ali, né, então é uma área que, para quem se interessa por essa vertente de não estar na assistência direta com o paciente, é bacana, né, é interessante, né. É a função do auxiliar em enfermagem, claro, de vocês também, né? Prestar cuidados de higiene pessoal ao paciente e conforto, como, por exemplo, dar massagem de conforto, mudar de decúbito desse paciente, né? E zelar pela segurança dele, né? Principalmente, né? Vocês podem, né, auxiliar esses pacientes a se alimentarem, né, ou alimentar eles, né, no caso de ser um paciente que ele está sondado, está com a sonda nasointeral, né, não está comendo pela boca, ou então um paciente que está gastrostomizado, que é aquela sondinha que é colocada na barriga, na região abdominal, a nível do estômago, né, então são vocês que são responsáveis por fazer a administração dessa dieta, né, seja ela por bomba de infusão, né, quando tem aquela vazão bem específica, tipo 2 ml a tantos minutos, ou então 30 ml a cada 2 horas, né, ou então fazer a dietoterapia por gavagem, como a gente chama, né, que é quando a gente geralmente usa uma seringa de 20 ml, né, aí acopla a sonda e coloca a dieta, tira o êmbolo, né, da seringa, coloca a dieta na seringa e a gente deixa pela ação da gravidade essa dieta descer, tá certo? Pela sonda nasointeral, que é o que a gente chama de dietoterapia por gavagem, tá certo? É também de total responsabilidade de vocês zelar pela limpeza e pela organização dos materiais que estejam ali no apartamento que aquele paciente está, na enfermaria que aquele paciente está, ou no leito de uma UTI,
né? No leito de uma UTI, geralmente, cada paciente tem seus materiais de higiene pessoal, tá certo? Tem suas fraldas específicas, tem um termômetro só para ele, né? Tem um tensiômetro só para ele, para ferir a pressão arterial dele. Então, é de responsabilidade de vocês que estão assistindo aquele paciente, né, que estão cuidando naquele momento daquele paciente, manter tudo em ordem, tudo organizadinho, tudo limpinho. Gente, não existe coisa mais triste do que trabalhar com pessoas desorganizadas, tá certo? Parece que um furacão passou, sabe? É horrível, né? E aí também é função de vocês fazer parte, né, função dos auxiliares e, claro, de vocês, né, pela hierarquia da nossa profissão, integrar a equipe de saúde, né? Não existe equipe de saúde sem um médico, sem um enfermeiro e nem tampouco sem os técnicos em enfermagem, certo? Que é a força de trabalho maior. É o corpo e a alma de um hospital, de uma instituição de saúde, são vocês. Então, é a função de vocês, dos auxiliares da enfermagem, né, integrar a equipe multiprofissional, certo? De saúde. Beleza, gente? E aí, como eu já falei para vocês, né, a questão da participação de atividades de educação em saúde, todos os profissionais da área da saúde, seja médico, enfermeiro, técnico, auxiliar, fisioterapeuta, o que quer que seja, nós somos educadores em saúde, nós temos essa responsabilidade, né? E aí, como é que nós vamos fazer, professora, essa educação em saúde? Podendo orientar um paciente, um cliente, né, logo após uma consulta médica ou uma consulta de enfermagem, nós podemos explicar a ele de forma mais esmiuçada, de forma mais detalhada, o que é que ele deve fazer, como ele deve se cuidar em casa, né, quais são as condutas que ele deve seguir, para que ele se restabeleça o tão quanto antes. Né? É a função também de vocês auxiliar nós, enfermeiros, e o técnico em enfermagem, né, ou auxiliar, né, pela questão da hierarquia, na execução de programas de educação em saúde, educação para a saúde. Vocês vão ver, quando forem estagiar em unidades básicas de saúde, que existe muito aquela questão de grupo hiperdia, que é o grupo que é voltado para pacientes hipertensos e diabéticos, né? Então, geralmente, sempre tem uma palestrinha aqui e acolá, em uma semana ou outra. Então, vocês podem auxiliar a equipe de saúde na preparação desse momento, né? E existem os grupos de gestantes nas unidades básicas de saúde, que geralmente se reúnem uma vez por semana, para fazer rodas de conversa, né? Então, essa conversa não são conversas soltas, jogadas ao vento, são abordagens que são interessantes, que importam para a gestante durante aquele período gestacional, né? Falar, por exemplo, de diabetes gestacional, falar, por exemplo, de pré-eclâmpsia, falar, por exemplo, de eclâmpsia, né? Então, todos nós estamos envolvidos nessas atividades de educação em saúde. Né? É de responsabilidade, né, dos auxiliares em enfermagem, óbvio, de vocês, né, executar os trabalhos de rotina, né, vinculados à alta de pacientes, né, quando, por exemplo, um paciente tem alta, vai sair do hospital, ele precisa, por exemplo, de todas as orientações de como seguir em casa, né, o tratamento, qual é o medicamento que vai precisar tomar, em qual horário tomar, então vocês entram junto com a gente nessa questão do ensinar e esclarecer. Né? É procedimento, é rotina, é cabível ao auxiliar em enfermagem e a vocês também, né, participar dos procedimentos pós-morte, né, que é... Oi? Ana Cláudia, ela vai sair, ela disse que, ela perguntou se pode, que ela tem que resolver umas coisas. Pode, a gente já está finalizando, acho que esse é o último slide, eu coloco a presença dela, deixa só o nome lá no bate-papo, tá? E aí, gente, quando eu falo em realizar procedimentos pós-morte, é a questão de preparar o corpo, né, depois da ocorrência de um óbito, né, de uma morte. Então, vocês são responsáveis, né, por fazer a limpeza daquele corpo. Eu não sou técnica em enfermagem, não, mas eu já ajudei lá no Onofre Lopes, viu, empacotar. Eu também já participei disso, e é babado, principalmente com criança, né, que eu trabalhava em UTI pediátrica, aí mexe um pouco, assim, muito, e olha que eu nem sou mãe, né, mas, por exemplo,
comigo foi com criança mesmo, e aí meu ponto fraco, né? Aí é nossa responsabilidade, por exemplo, se esse paciente estava com algum acesso venoso, ou algum acesso venoso central, com sondas, né, com aparelhagens, nós é que tiramos tudo, né, nós é que fazemos a higienização do corpo desse paciente. Por exemplo, o primeiro óbito que eu estive presente era uma jovem, uma adolescente de 13 anos com leucemia, e ela sangrava muito, né? Por todos os orifícios do corpo dela, sangrava durante a parada, né? Durante a ressuscitação, né? As massagens que nós estávamos fazendo. Então, quando ela foi a óbito, o corpo dela estava cheio de sangue, cheio de secreção, né? Então, nós precisamos limpar todo o corpo, né? Precisamos fazer a questão do tamponamento da boca, né? Colocar algodão na boca, porque como ela estava sangrando muito, né? Para não escorrer o sangue. Colocar no nariz também, nos ouvidinhos, né? Deixar esse corpo todo ok, porque vocês vão ver, né, posteriormente em algumas disciplinas, que o quanto antes, quando essa pessoa morre, o quanto antes a gente possa preparar o corpo dela, posicionar de forma ok, melhor, porque decorrido o tempo após a morte, o corpo vai assumindo a rigidez cadavérica, né, e aí ele fica bem duro, bem, como que eu posso dizer, hipertônico, né, que a gente não consegue modificar a posição, né, então a gente precisa deixar aquele corpo no posicionamento que já é para botar no caixão, né, porque depois que vai para o necrotério, a funerária vem buscar, né, para fazer os procedimentos. Então, isso é de competência nossa, certo? Responsabilidade nossa. Tá certo, gente? Não. A gente participa tanto no momento bom quanto no momento ruim. Eu vou passar mal. Vai não. Vou, As primeiras vezes é horrível. A primeira vez que eu passei por isso, eu chorei o resto do plantão. Quando saí do plantão, fui dirigindo para casa chorando. Cheguei na casa dos meus pais, na época eu ainda morava com eles, né? Mãe abriu a porta para mim. Eu tava chorando. Eu disse que não queria ser enfermeira, mas com o tempo a gente adquire uma resistênciazinha maior, né? Eu não costumo dizer que você adquira, que o indicado é você adquirir frieza, né? Mas você saber lidar melhor com as emoções, né? Eu tinha uma mania de dizer que quando um paciente meu morria, eu dizia, perdi um paciente, sabe? E o discurso, ele tem um peso muito grande, né, para o eu da gente, né? Quando eu dizia, perdi um paciente, era como se um pedaço de mim tivesse ido embora, né? Então, eu passei a pensar, o meu paciente foi a óbito, mas eu fiz por ele tudo que eu podia fazer. E aí isso foi amenizando um pouco mais minhas emoções, porque, ai meu Deus. Professora, Professora, eu vou ter que dar uma saidinha. Tem problema não, né? Deixa eu não. professora, Não tô ouvindo. tem os familiares dos pacientes, né? É obrigação da gente também, é para eles ou vai ter uma equipe específica? Assim, teoricamente, toda instituição hospitalar deve ter serviço social, né, assistente social e psicólogo, né, mas não são todos os hospitais que contam com essa estrutura profissional. E, geralmente, no fim de semana, sábado e domingo, esses profissionais não estão no hospital, né. Aí, claro, o primeiro óbito que ocorreu comigo foi no domingo, né. Quem teve que ajudar a médica a dar a notícia para a família fui eu. Geralmente o médico dá a notícia e sai, né? Eu não conseguia sair, vendo a família chorando. Eu, infelizmente, né? O que falta de empatia nas pessoas, ou felizmente, sei lá. Eu sou muito empática com o outro, eu me coloco muito no lugar do outro, às vezes é mais do que deve, sabe? E, tipo, eu ficava, tá, eu não passei pela situação de perder um filho, porque eu não sou mãe, né, ou de uma irmã, mas eu não preciso ter passado por isso para me penalizar, para sentir a dor do outro, né, então, geralmente eu ficava lá, ia buscar uma água, né, com açúcar, para a família,
né? Já aconteceu de terem óbitos na UTI que eu trabalhava, né? Que a mãe pediu para ir até o leito para ver o corpo do neném, né? Depois de a gente ter preparado. Aí eu fui, né, junto com ela, de repente essa mulher arriou, desmaiou no meio da UTI. Mas aí, para impedir que ela fosse ao chão diretamente se machucar, né, lá vai eu segurando a mulher, lá vai eu caindo junto com a mulher. Então, assim, é a questão da empatia, né? É, quando teve esse primeiro óbito na UTI, fui eu que tive que descer com o maqueiro para levar o corpo para o necrotério. Eu nunca tinha entrado num necrotério na minha vida. Quando a funerária chega com a família, né, a gente tem que descer de novo para a família fazer o reconhecimento do corpo. Então, são momentos, assim, bem pesados, né? São os momentos que, se eu pudesse tirar da enfermagem, eu retiraria. E, assim, na primeira vez que aconteceu, né, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito tensa. E, claro, né, eu não sou besta. Quando foi para A descer, senhora chorou, professora? chorei na mesma hora. Na mesma hora eu chorei. E aí eu fui e chamei uma técnica minha para descer junto comigo, sabe? Porque tudo que é novo pra gente assusta, né? Meu Deus, como era que eu ia dar pela primeira vez? E era meu primeiro plantão sozinho, viu? Na UTI. Aí teve essa urgência antes das 8 horas da manhã. Então, o resto do plantão que eu ficava no domingo de 7 da manhã às 7 da noite, né? Um plantão de 12 horas. É, eu passei o resto do plantão arrasada. Eu pensei que na hora da morte da menina, da urgência, eu pensei que quem ia morrer era eu, porque eu fiquei muito taquicárdica, eu fiquei muito nervosa, e eu tinha a consciência de que a gente estava fazendo tudo o que tinha que fazer ali, mas não ia ter jeito, né? Então eu já fiquei pensando na família, eu tenho a cabecinha bem assim, estranha, sabe? Mas não é que a gente se acostuma, eu nunca me acostumei com isso, mas eu aprendi a gerenciar, a lidar melhor com minhas emoções, digamos assim, né? A não absorver tanto. Deixar de sentir, eu nunca deixei, porque eu sinto muito sempre pelo outro, mas da forma que eu ficava no início, eu passei a não ficar mais, né? Mas tinha alguns óbitos que mexe mais com a gente, né? Que a gente se apega ao paciente e eu chorava mesmo, não tinha o que fazer, né? E principalmente quando eu via a mãe chorando, aí era que eu chorava mesmo. Aí eu parava e pensava, meu Deus, mas quando eu for mãe um dia, sei não, viu? E aí, gente, para finalizarmos, né, o artigo 14º, ele vem fazendo uma consideração do que é que cabe a todo mundo da enfermagem. Agora não é só mais enfermeiro, não é só mais técnico, não é só mais auxiliar ou enfermeiro obstétrico. É a todos que fazem a enfermagem, né? Cumprir o código de ética e deontologia, né? O código de ética ele não foi feito direcionado apenas para enfermeiro ou apenas para técnico, né? Ele foi direcionado para todos nós, profissionais da enfermagem, né? Então, nós temos a obrigação de cumprir e de criar meios para que o código de ética e deontologia seja cumprido, tá certo? E sempre, gente, absolutamente sempre, né? Eu não coloco nem quando for o caso, é sempre, tá? Anotar tudo que vocês fazem com o paciente, tudo que acontece com o paciente, anotem no prontuário dele, tá certo? Porque é o respaldo que vocês vão ter, é o respaldo que nós profissionais de enfermagem temos. Se eu presto assistência, se eu faço alguma coisa com o meu paciente e eu não registro, não serve de nada eu ter feito. A minha palavra, a minha fala de dizer, eu fiz isso, não vai adiantar. Se não está registrado, não adianta. Né? E como nós falamos lá na aula de bioética, o prontuário, ele é do paciente, ele não é nosso. Então, por muitas vezes a gente presta assistência a um paciente, daqui a 5, 6 anos, a família pode vir no hospital, pode querer o prontuário, que o prontuário geralmente fica no arquivo do hospital por 10 anos, tá bom? E se eles encontrarem alguma falha, a ausência de algum registro nesse prontuário, eles processam, que vocês sabem que hoje em dia tudo é processo, e a causa ganha, né? Então, por isso que quando eu estava na assistência, eu perdia muito tempo escrevendo, porque eu escrevo muito, eu sou muito detalhista.
mas eu achava melhor perder tempo do que colocar meu Corém para jogo, né? Deus me livre. Como diz uma técnica minha aqui da empresa, Deus me livre, não tenho meu Corém para jogo, não sei fazer nada na vida além disso, não. Certo? Então, registrem todos os detalhes, certo? Registrem o que vocês fazem, o que os outros fazem, não. Tá certo? E nem assine no registro de alguém. Você responde por você, tá bom? Beleza, gente? E aí, para finalizarmos, né, eu trago uma mensagenzinha de Florence, né, para vocês, que diz que existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. Só retificando, esse mais não existe, esse mais não tem esse i, tá? Que é uma conjunção adversativa. Existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado, né? Então, a essência da nossa profissão é o cuidado. Né? Com que objetivo? Promover a cura ou a reabilitação dos nossos pacientes, tá certo, gente? Alguma dúvida na aula de hoje? Ela é muito parecidinha, né, com as outras aulas de legislação que nós vínhamos vendo, né? Então, eu pergunto para vocês alguma dúvida sobre a aula de hoje, algum comentário, algo que queiram adicionar, que queiram esclarecer, ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professora. Tranquilo, né? Uma lei vai puxando a outra, vai aprofundando, né? Vai adicionando, tá certo? Então, quando vocês estudarem, se vocês tiverem esse pensamento, fica bem mais fácil vocês compreenderem. Tá certo, meus filhos? Ok. Então, vamos fazer a chamadinha,